Olá, amigos do portal JP News, da JPTV. Estamos mais uma vez com o nosso programa Estúdio Aberto, um programa ao vivo aqui no Estúdio Cristal da RPM, com meu amigo Remy Amandiovaí. Como é que vai, Remy? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí iniciando mais uma semana. Maravilha. As novidades dessa manhã de segunda-feira aconteceu no Gabinete do Povo da Prefeitura Municipal de Montenegro. O anúncio do prefeito municipal Paulo Zeredo. Ele já entregou o Plano Municipal de Educação, né, que deve ser votado até o mês de julho pela Câmara de Vereadores, e também anunciou o convite feito, né, para Cláudia Teixeira como diretora de Educação do município de Montenegro. Essas são as duas principais novidades dessa manhã, como estamos transmitindo ao vivo pela RPM, temos que passar, né? Duas boas notícias, né, Adriano? É verdade. Acho que a Cláudia tem condições, né, de assumir a diretoria e temos certeza que se o plano é bem feito, ela terá condições de desenvolvê-lo. A Cláudia, que hoje é presidente do Conselho Municipal de Educação. Olha só, Remy, uma foto aqui, dá uma olhadinha aqui, postada por um dos nossos internautas, o Jaime Bittenbender, falando sobre a espuma na saída do Arroio Montenegro, que já completa uma semana. Ele vem fotografando aqui, mostrando, né, o absurdo que é a saída do Arroio Montenegro, que desemboca aí no Rio Caí, né, Remy? Sim. Teria que fazer um estudo químico dessa de espuma, né? O que realmente significa, porque olhando assim é preocupante. Aliás, falando em Rio Caí, tu eras um frequentador quando adolescente do Rio Caí, tomando banho lá ou pouco? Eu era frequentador do balneário municipal. Certo. E lá, quase todo fim de semana eu frequentava. Era uma das poucas opções que havia na época de verão, né? Não havia os clubes sociais. Exatamente. Nós tínhamos o novo balneário e o velho balneário, né? Certo. Tu participou dos dois? Dos dois. O velho é um local muito aprazível, mas o problema era a TANAC, né? A TANAC começou a soltar os produtos do tanino dentro do rio e ficou proibido o banho naquela redondeza. Então veio o novo balneário. Aí comecei a frequentar o novo balneário. Chegaste a pegar as corridas de cancha de carreira lá no balneário antigo? Sim. Inclusive eu tinha cavalo. Tinha cavalo, é? Tinha cavalo. Meu sogro era presidente da comissão da hípica lá. Então eu tinha um cavalinho que corria seguidamente. E era corredor teu cavalo? Não era dos melhores. Mais com a pangaré? Não, mas corria dentro da categoria dele, né? Então vencia muitas corridas. Tá certo. Olha só, a Remy Amandiovaí, 13ª Feira do Livro de Montenegro encerrou com a apresentação da Orquestra de Sopros da Fundarte. Foi no sábado, por volta das 6 da tarde, um belíssimo público mostrando mais uma vez a competência de organização que envolveu a Prefeitura, o SESC e também o fator de grande participação do público, né? A Feira do Livro é um evento que veio para ficar, né, Adriano? Um sucesso absoluto, de ano a ano vai melhorando. Isso aí é muito bom para Montenegro. E a apresentação da orquestra lá na praça foi um sucesso. Estivesse presente, Remy? Não estive presente, mas o pessoal gravou e ali no centro estavam exibindo hoje de manhã a apresentação muito boa da orquestra e só se ouviu o voto de louvor a Fundarte com a apresentação da orquestra. Tá certo, olha aqui, o portal JP News está informando, o vereador Márcio Miller, presidente da Câmara de Vereadores, comenta o pedido de licença de Edgar Becker, né? Ele diz assim, eu praticamente jamais abriria mão do meu direito de votar, principalmente numa votação histórica que será esta. Ele está se referindo ao processo de impeachment, que deve ser votado nessa semana ou na semana que vem, onde o vereador Edgar Becker não será presente porque pediu uma licença saúde. A gente não entende o vereador Becker, né? Que se a pessoa, ele pede licença simplesmente para não votar, né? Então vem um secretário para votar no lugar dele. Secretário Schmidt. Então se ele é a favor ou contra a proposta que será votada, ele que vote, né? A favor ou contra. Agora ele pediu licença, ele está votando igual. Então, até caberia uma entrevista com ele, porque já estamos providenciando isso. Desses posicionamentos dele, né? Porque a pessoa, se é favorável, vai lá e vota favorável, né? E se é contra, vai lá e vota contra. O vereador tem que ter seu posicionamento na hora de voto. Agora, pedir licença
para outro vir votar no lugar dele, o voto dele é igual a outro vereador que vai vir votar. Ele não está isento. Muito bem, olha só. Moradores prometem bloquear a RS 287 no dia 20 de junho, né? Os moradores estão fazendo se organizando para fazer uma paralisação a partir das 6 da manhã. Eles reivindicam maior segurança. E uma das iniciativas que visa resolver esse problema lá dos moradores do bairro Panorama em Santo Antônio é a colocação de semáforos lá. Tu acha que é uma boa isso, Remy? Aquela faixa está extremamente perigosa. Ontem, casualmente, no domingo, eu fui almoçar no Fatur. Domingo não tem movimento, mas mesmo assim a gente nota a dificuldade que a gente tem para atravessar a faixa. Agora imagine o pedestre durante a semana, quando o movimento aumentou muito, né, Adriano? Sim. Então logo foi criada a 386, todo mundo pensou que o movimento ia 100% se deslocar para a 386. Hoje não. Se tu observar ali, está muito grande a participação dos veículos e a travessia está muito perigosa. Eu não entendo que quando o vereador Percival, eleito prefeito, no primeiro mandato dele, isso já fazem 12 anos, ele trouxe o pessoal do DAER e tinha sido aprovada uma passarela ali na altura da rodoviária, a primeira, né? E até hoje não saiu nem a primeira. E então a prefeitura tem que, em cima do governo do estado, e a sua influência política tem que funcionar para fazer uma passarela, tanto aqui na rodoviária como ali na altura da Panorama. Tu acha que seria uma boa solução, então? Seria uma ótima solução. Sinaleira melhora por transeunte, mas para o tráfego fica complicado. Fica muito complicado. Eu lembro da época em que ali na entrada da Unicinos em São Leopoldo havia o semáforo, né? Realmente trancava bastante, né? Hoje não, hoje uma via corre livre, né? Hoje aquela via lateral com uma travessia ali ficou funcionando muito bem. Tá certo. Olha só, Remy, tu acreditas ainda no aumento do número de vereadores? Na semana passada o Jornal Progresso já destacou, o vereador Dorinho está com uma proposta, mas essa proposta ainda está bastante tímida, não buscou parceiros e tal. Uma ideia que ele lançou de aumentar para 15 o número de vereadores, diminuindo o salário dos mesmos, né, para não onerar mais a o Adriano está em projeção aí, uma reunião, todos os partidos pequenos de Montenegro. Eles vão se reunir e redigir um documento pedindo o aumento dos vereadores para 15 vereadores. Para não acontecer o que está acontecendo agora, aí está a prova. Um vereador pede licença, muda a votação da Câmara. Isso é um absurdo para Montenegro, o tamanho de Montenegro. A gente está dependendo sempre disso aí, de um vereador. Tem que passar para 15 vereadores, de qualquer maneira. Tem 3 vereadores que são contrários, que é casualmente os 3 do PP. Eu não entendo qual é a posição deles, serem contrários. Eu não entendo. Tem que aprovar os 15 vereadores, porque a representação aumenta e os partidos pequenos, agora que não existe mais coligação para vereador, né? Não existe mais. Cada partido tem que concorrer sozinho. Então os pequenos vereadores não vão arrumar nem candidato para concorrer. Porque atualmente é necessário 3.500, 4.000 votos para eleger um vereador. E com 15 vereadores não, baixa para metade. Aí todo partido pequeno tem condições de eleger um vereador. E aumenta a representatividade na Câmara. Hoje 2 partidos estão mandando na Câmara. Certo. Então eu acredito. Né? Até a última hora eu acredito. Agora, eu quero ver, Adriano, o seguinte: se esses partidos que votarem contra o aumento dos vereadores, se depois eles vão ter o apoio dos pequenos para eleger o prefeito municipal. Tá certo. Quando foste vereador, quantos 17 vereadores. 17. Era uma grande representatividade, né? Funcionava que era uma beleza a Câmara dos Vereadores, né? Tinha 4, 5 grupos dentro da Câmara dos Vereadores. Então, para aprovar um projeto, o projeto realmente tinha que ser um bom projeto para te conseguir a aprovação. E hoje o prefeito pega um vereador, conversa, compra um vereador, qualquer coisa parecida, já muda a votação na Câmara. Tá certo.
Olha só, Remy, o Batalhão de Polícia Ambiental de Montenegro iniciou na manhã de hoje, segunda-feira, a operação de fiscalização do Rio Caí. A operação iniciou por volta das 9 da manhã com saída do Porto das Laranjeiras, no Cais do Porto, em direção à cidade de Porto Alegre, né? A gente tem visto aí muita gente burlando a lei ambiental às margens do Rio Caí, né? Isso aí, as dragas, né? Colhendo areia nos locais proibidos, inclusive a pesca também. Tem que fazer de vez em quando uma vistoria, como vão fazer essa, é ótimo, para coibir, né? E existindo de tempos em tempos essa vistoria, o pessoal não arrisca mais. Muito bem, Remy, agora chegou a hora de nós falarmos sobre esportes. Aqui o Guerrinha, no Clique RBS, está dizendo assim: acendeu o alerta na arena. Isso ele está fazendo uma referência ao jogo de sábado, onde o Grêmio perdeu por 2-0 para o Curitiba, que é um time máximo razoável, né? E o Inter também teve dificuldades ontem de vencer a equipe do Avaí. Venceu por 1-0 do Beira-Rio, né? O time do Grêmio é muito fraco, né, Adriano? Isso aí qualquer pessoa que entende um pouquinho de futebol sabe, o time do Grêmio é muito fraco. Ele tem que reforçar se tem intenção de participar de algum evento superior. Agora, com essa equipe aí, ele simplesmente vai tentar se livrar do rebaixamento. Não tem outra justificativa. Eu comentando, os diretores eu não entendo, Adriano. Os diretores, eles têm medo de tomar decisões que possa não agradar a torcida. Mas tem decisões que têm que ser tomadas. Por exemplo, uma sugestão que eu daria ao Grêmio e ao Internacional é câmbio de jogadores. Isso dificilmente acontece e tem condições de fazer um câmbio de jogadores. O Internacional ceder 3 ou 4 jogadores para o Grêmio e o Grêmio cede um jogador para o Internacional. Isso aí deveria acontecer seguidamente, porque o Internacional hoje está numa condição financeira melhor, ele tem um plantel de 30 jogadores ali, que o Grêmio poderia simplesmente utilizar 4 ou 5, né? Nem que for por empréstimo. O Internacional empresta 4 para o Grêmio e o Grêmio empresta 1 para o Internacional. Inclusive eu sugeria ali, né? O goleiro do Grêmio, por exemplo, né? Interessaria o Internacional. E o Internacional teria 4 ou 5 jogadores de absoluta superioridade ao plantel do Grêmio para ceder. Mas eles vão procurar jogadores nos timezinhos pequenos, no Juventude, no Caxias. Isso aí não é solução para o Grêmio hoje. E ele não tem condições de contratar jogadores de alto nível. Em outra época já houve esse troca-troca mútuo dos dois times da capital, Remy? Não houve. Nunca houve, né? Não houve. As diretorias do clube, eles têm medo de fazer isso contra a reação da torcida. Mas não é ter que explicar para o torcedor. O que aconteceu é isso, né? Depois que o jogador vai para outro clube, aí o Grêmio traz, o Colorado traz, que é o caso do Hever hoje, que é o caso do Edinho, diversos jogadores que eram do Inter, o Juliano, estão aí jogando no Grêmio, né? Mas na época eles têm medo de fazer. Tá certo. Bom, e o Flamengo acabou conseguindo um empate aí com sabor de vitória, que estava perdendo no Maracanã, né? Mas ele estava perdendo o jogo, mas estava jogando muito melhor. O Flamengo é outro, porque ele não tem um grande plantel. O timezinho também está ali, né? Escapar da segunda divisão. Não precisa imaginar que vai chegar uma Libertadores ou disputar o título de maneira nenhuma. O Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro hoje, eu acredito que Atlético e Internacional são os melhores times do Brasil hoje. Por causa da quantidade de jogadores, né? Tem um banco que tu troca um, troca outro. Ontem o Internacional, por exemplo, estava jogando mal. Tirou um jogador do banco, botou lá na primeira bola e fez o gol. Porque é jogador de qualidade. Né? Está no banco, o Vitinho, foi o caso. É um jogador de muita qualidade. E está no banco.
Esse era o jogador, por exemplo, o Vitinho, para o Grêmio, entraria que era uma luva. Claro. Né? E tem outros casos também. Muito bem. E a Liga dos Campeões da Europa, o jogo que vai decidir a Liga, né? Envolvendo a equipe do Barcelona e a Juve da Itália. Esse vai ser um jogo, né, Adriano? Tu acha que a Juve surpreendeu? Tu ficou surpreso com a vitória da Juve diante do Real? Não fiquei surpreso. Porque tanto o Real Madrid quanto o Barcelona são as melhores equipes hoje do mundo, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas quando o outro time joga fechadinho, bem organizado, como o Atlético de Madrid ontem com o Barcelona, né? O Barcelona fez um golinho ali, né? Uma jogada sensacional do Messi, e o resto de 90 minutos não conseguia entrar na área do Atlético. É a mesma coisa a Vieca Senhora, que nem chama a Juve. Ela fecha e tu não entra na área deles. Então o Barcelona vai ter muita dificuldade em entrar na área da Juventus. E eles têm um contra-atacante com o argentino Tevez, que é mortal. Então o Barcelona tem 90% de possibilidade de ganhar o jogo, mas tem 10% com chance de perder o jogo. Tu acha que hoje o ataque do Barcelona é o melhor do ataque do mundo? É o melhor ataque do mundo, não tem dúvida nenhuma. É o melhor. Certo. Tu acha que algum time sul-americano teria chances numa eventual partida na final do Mundial Interclubes com o Barcelona? Não tem chance. Tu dizia a mesma coisa quando o Inter jogou contra o Barcelona em 2006? A mesma coisa. Certo. Ali foi o... Como é que tu atribui essa vitória do Inter em 2006? Aquela vitória do Inter é que o Inter jogou demais. Certo. Jogou a maior partida da vida do Internacional. Nunca mais vai repetir uma atuação daquela. Nunca mais. Que foi uma atuação perfeita. O Barcelona não teve chance em nenhum momento do jogo. Só com uma bola parada no fim do jogo vai empatar e o Ronaldinho errou a goleira. O Ronaldinho no auge já era um pavor, né? Mas o Inter teve muita sorte que um ou dois jogadores do Barcelona estavam machucados e não jogaram. Entre eles o Eto'o, né? É um grande jogador. O Messi, né? O Messi ainda acho que não estava, mas o Eto'o era o grande jogador do Barcelona. Né? Mas eu acho que o Messi já estava machucado e não pôde jogar. 2006 eu acredito que não. A memória me falha, mas o principal jogador dele estava machucado. E eu não me lembro se... Talvez seja o Eto'o e mais um. Eram dois jogadores, não jogaram. Esse foi o grande diferencial, né? Foi o grande diferencial do jogo. É a mesma coisa que hoje, se o Messi e o Neymar não jogar, aí o Barcelona é um time comum. Tá. Bom, Remy, agora a gente sai do esporte, vamos para a política nacional. Como é que tu estás observando essa movimentação da política nacional? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que extingue com o fator previdenciário, agora tem que passar pelo Senado. E houve uma derrota, mais uma vez, muito grande do governo, né, porque muitos aliados votaram contra os interesses do Planalto. O Planalto não tem o mínimo interesse em aprovar o fator previdenciário. E, inclusive, deputados do PMDB e do próprio PT votaram a favor do fator previdenciário. O fator previdenciário é o maior roubo institucionalizado do mundo, da história do mundo, né? Eu, por exemplo... Eu pago 30% do meu salário todo mês por fator previdenciário. Isso aí não existe em face nenhuma da terra. Só que é uma maneira, né, que no Brasil é uma maneira de economizar para o INSS. Então o que aprovaram agora não é a extinção do fator previdenciário. É apenas para quem vai se aposentar agora. Se somar aos 95 anos com a aposentadoria e idade, fica isento do fator previdenciário. Só que daí, se aprovado, né, no Senado, vai haver a corrida no Judiciário. Porque o governo vai vetar, né? Todo mundo vai querer entrar na Justiça para querer igualdade, né? Porque por que o que se aposenta agora não paga fator previdenciário e o aposentado paga? Então vai correr no Judiciário. Aí o INSS vai sentir um baque muito grande financeiro que não tem condições de aguentar. Essa é a guerra de governo e Senado hoje para a sua aprovação.
Muito bem. Remy, agora falando um pouquinho de história do esporte aqui de Montenegro, chegaste a presenciar o goleiro Luiz Carlos Schneider, que durante muitos anos foi titular do Inter, jogando aqui em Montenegro, no Renner? Sim. O Schneider, ele foi meu amigo de infância. Eu treinei ele durante a vida toda no corredor do Hotel Montenegro. Ali batia bola, né? Tinha um corredor com um portão. Ele ficava na frente do portão e eu chutando bola nele. E de tarde nós ia lá para o São João Batista. A vida toda ele dizia que ia ser goleiro do Internacional. É mesmo? Desde criança ele ia ser goleiro do Internacional. E acabou sendo. E eu assisti ele jogando, sim, lá no Renner. Ele jogou muito tempo aqui na Várzea? Ou foi logo pro profissional? Logo. Ele já foi jogar no Renner porque o pessoal do Colorado queria assistir ele jogando. Ah, então ele ficou muito pouco tempo jogando aqui? Muito pouco tempo. Nem um ano? O período, assim, eu não sei te dizer. Mas na primeira vez que veio o Abílio Reis assistir ele jogar aqui no Reino, já contrataram e levaram. Ele foi bem novinho lá para o Internacional. Era um goleiro de exceção? Exceção. Era alto, magro e tinha muita vontade. E muita técnica. Né? Certo. O Schneider não foi goleiro de seleção brasileira por causa da cerveja, né? Ah, gostava da cerveja? Ele gostava da cerveja e foi o que terminou com a vida dele. Foi a cerveja. Certo. Ele gostava de beber demais. Então, herança que ele teve do pai dele. O pai dele também era assim. E na juventude ele já começou a beber e começou a jogar bebendo e terminou a vida dele preparador de goleiro. Ele era um excelente preparador. Inclusive era o preparador do Tafarel, né? Tafarel. E eu me dava muito bem com o Jorge Andrade, que era o amigo íntimo dele lá no Internacional. Que está lá ainda hoje. Está lá. E o Jorge Andrade tinha a loja de esporte no Beira-Rio. E fechava a loja e ia do outro lado da avenida recolher o Schneider num bar, caído, bêbado, e levava para casa. E terminou com a vida dele. Mas era um extraordinário goleiro. Era uma pérola, que nem dizia o Abílio Reis. E o pai dele não reclamava que vocês ficavam batendo bola no corredor do hotel? Não reclamava. Os pais do Schneider, o seu Bruno e a dona Celita, eles eram... O Schneider era o queridinho da família, já desde pequenininho, né? E o velho, eu me lembro que ele, quando o Schneider começou a jogar, ele me pegava no centro, às vezes bêbado, já bêbado, né? Ô Curi, vamos ver o meu Curi chocar. Pegava um avião e vamos chocar. Ele pegava um avião ali e ia para Bagé, quando o Colorado jogava, um teco-teco, alugado, para ver o Schneider jogar. Maravilha. Ele era doido pelo filho dele. Mas também sempre na cerveja, né? Que pena. Bom, Remy, a gente fica por aqui com o nosso Estúdio Aberto. Muito obrigado. Nós voltamos com o Remy na segunda-feira e amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Obrigado, Remy. Ouvintes, eu que agradeço. Segunda-feira voltamos. Ok, um abraço, pessoal.